Queremos te agradecer por essa mensagem pregada através do Ministério Teatral. Te pedir que nessa noite o nosso coração esteja aberto para ouvir tua voz. Te pedir que a gente possa fazer o caminho de volta e retornar à tua presença. Te pedir que a gente possa ser profundamente impactado pela tua palavra, que somente a tua voz fale conosco, que não seja o homem falando, mas o teu Espírito Santo, que é o único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que seja Ele a falar nos nossos corações. Como o Senhor foi mostrado aqui, o Senhor nos ama tanto. Eu tenho certeza que o Senhor que nos trouxe nesse lugar, que quer fazer uma obra na nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nosso coração clama, fala conosco, que nada nos atrapalhe, que nada, nenhum pensamento, nenhuma preocupação, nenhuma distração, mas que nós possamos demonstrar o nosso amor a Ti, nos alimentando da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, graças e paz em nome de Jesus. Bom estar aqui de novo com os irmãos e quero começar hoje à noite falando que uma vez a gente convidou um pregador lá para Macapá, e aí ele ficou 2 dias lá com a gente, e os 2 dias ele não saiu do celular, ele só saía do celular na hora de pregar, e a gente ficou extremamente desapontado, né? Mas eu estou falando isso para me retratar com os irmãos, pedir perdão, porque a gente não está conseguindo se ver durante o dia. É porque eu tenho um pedaço da minha família aqui em Araruama. Então, como eu demoro muito para vir aqui, eles realmente pedem para que eu fique com eles, almoço com eles. Eu queria mostrar Cabo Frio para Juan e para Thaís. Não consegui, porque quando a gente acordou, meu primo estava fazendo aniversário, 4 anos, olhou para mim com aquele olho de Shrek, aquele gatinho lá do Shrek, sabe? Ele olhar e falou assim: Lucas, vamos passear na rua? Aí não teve jeito, né? Então assim, irmãos, mas eu pedi para o Jackson, para ele, para depois do culto, a gente poder ir para algum lugar junto, com os jovens da igreja, que puderem, para a gente conversar e relacionar. Como a gente falou ontem, muito mais do que cumprir tarefas, Jesus procura pessoas que entendam o valor do relacionamento. Amém? Então, assim, eu realmente acho que eu posso contribuir muito mais conversando com os irmãos do que pregando. Mas nem sempre a gente consegue ter esse tempo de relacionar, né? Então, espero que Deus abençoe, que a gente possa voltar aqui em breve, quem sabe ainda esse ano, né? Para compartilhar com os irmãos um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém? Quero glorificar a Deus pelo ministério de passar aqui, teatro e dança. Louvor, fui muito impactado, eu gosto de ver essa diversidade, e é um pouquinho do que eu vou falar hoje, porque eu gosto de ver essa diversidade, porque é uma das formas de Deus se revelar, de mostrar que Ele tem chamadas diferentes para pessoas diferentes. A gente sabe que nas igrejas, e diz só os 3 para pingar, o varão está trazendo aí já, glória. Você pensa, não faz, né? Obrigado. Às vezes, irmãos, a música é muito badalada, é muito fashion, chama muita atenção. E é uma bênção. O ministério de música é uma bênção, é bíblico, é algo que a gente tem que usar. O problema é que quem não é chamado para música não pode viver com a frustração de estar num ambiente que apenas a música é valorizada. Quem está entendendo aqui? Amém? Amém? Então eu fico feliz quando eu vejo o teatro, quando eu vejo a dança, porque eu imagino a pessoa que nasceu para dançar para Jesus, num ambiente onde só a música é valorizada, ela corre um grande risco de ficar por muito tempo com o seu ministério parado, com o seu ministério adormecido, porque não está conseguindo colocar em prática o que é o chamado, que é a vocação dela. O que eu quero falar hoje
são 5 conceitos importantes para a igreja nos tempos de hoje. Já que o tema da nossa conversa é sobre frutos e frutificar, vamos continuar o que a gente falou ontem, falando sobre 5 conceitos importantes para a igreja nos tempos de hoje. Primeiro, é o que a gente falou um pouquinho ontem, identidade. Quando a gente fala de fruto, a gente fala de árvore, a gente tem que trabalhar também sobre identidade. É importante que cada cristão, ele encontre que tipo de árvore ele é. Olha aí que o irmão está do seu lado, vê se ele é uma árvore bonita. Tem umas árvores que são mais flexíveis, tem umas árvores que são mais difíceis, né, de curvar. Quando a gente quer corrigir, né, às vezes, né, conversar com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, a gente fala: meu filho, árvore velha não me entorta mais. Né? Que tipo de árvore é esse irmão que está aí do seu lado? Né? Qual é a identidade? Quem somos em Cristo? E eu falei ontem sobre vocação. Eu separei aqui alguns versículos para falar com os irmãos sobre vocação. O quanto que vocação é algo importante para a gente sair daqui desse congresso, que é o congresso de jovens, sair daqui mais fortalecido. Eu vou ler com vocês, você não precisa ler a Bíblia. 1 Coríntios 1, 26. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Efésios 1, 18. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E ainda no mesmo capítulo de Efésios, Paulo vai falar que há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Mesmo que falou em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu quero encerrar em 2 Tessalonicenses e 2 Timóteo, que diz: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o desejo de bondade e toda a obra de fé. E 2 Timóteo 9, aquele que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ainda tem 2 Pedro 10, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Então é importante, irmãos, que a gente, nesse segundo dia de congresso, que eu vou voltar para muito longe, para tão distante, né? E vocês vão continuar aqui, mas o que eu posso desaguar sobre vocês, o que eu posso falar que é muito importante, é que cada irmão aqui tenha a noção de quão importante é descobrir a sua vocação em Cristo Jesus. Cada um aqui tem um chamado, tem uma missão, tem algo que foi chamado para fazer. Ninguém aqui foi chamado apenas para ser esquentador de banco, para ser um irmão que vem na igreja. Só que preste atenção, às vezes a gente acha que não tem vocação, porque a nossa visão de vocação está voltada para as vocações que mais aparecem. Eu vou explicar. Por muito tempo se entendeu vocação como pregar e como cantar. Então o irmão que não prega e nem canta, ele tende a pensar então que ele não é vocacionado. Mas tem muito mais coisa que ele pode fazer. Ele pode dançar, ele pode ensinar, fazer parte do ministério de teatro, ele pode aconselhar, ele pode ser um zelador, ele pode ter zelo pela casa do Senhor, ele pode ter dom de administração, cooperar com a igreja, ele pode ser um advogado que vai cooperar com a igreja, com os projetos sociais da igreja, que vai orientar a igreja na sua caminhada de legalização, de documentação, de papel jurídico. Eu creio, irmãos, que Deus pode usar qualquer um de nós para a obra dele. Eu creio que você nem imagina
Deus escolheu. E aí eu vejo, às vezes, um irmão que ele está triste. Eu conheci um amigo meu, estudou junto comigo, e ele era de uma igreja tradicional, e o dom dele era desenhar. Mas aquele irmão desenha, meu Deus do céu, ele desenha que é uma maravilha. Mas na igreja dele, desenhar não era visto como dom, não era visto como talento, não era visto como algo que ele poderia utilizar para glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu falava para ele: Joel, você já imaginou quanto você pode impactar a nossa geração através de desenhos? Porque tem gente que nunca vai ler a Bíblia, mas leria uma história em quadrinhos, mas leria uma história de algum personagem bíblico em formato de desenho. Deus pode usar cada um de nós, através das nossas habilidades, através dos nossos dons, dos nossos talentos, porque afinal, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, às vezes, a gente está com o nosso dom enterrado. Você lembra da parábola dos talentos? A gente está com o nosso talento enterrado, às vezes por vergonha, às vezes por preguiça, mas às vezes porque a gente não acha que o nosso talento é tão talento assim. Mas porque às vezes a gente acha que talento é o do irmão. A gente acha que talento é o da Natália aqui, que cantou uma voz abençoada. E se não tiver a voz igual a dela, eu estou incapaz de servir a Deus. Então, irmãos, eu quero te inspirar, te encorajar a orar nessa noite perguntando: Senhor, nós estamos falando nesse congresso de frutos, estamos falando de árvore, de frutificar. Que árvore eu sou? Qual é a minha identidade no reino de Deus? Tem uns que são mangueira. Mangueira é grande, o tronco é largo, é cheio de fruto. Lá na minha terra é um perigo, porque separar o carro embaixo de uma mangueira é um prejuízo de R$800, porque vai quebrar o carro, tem jeito. Tem outros que não, tem outros que são outro tipo de árvore. Quem é que vai dizer isso? É o pastor? É o seu pai, sua mãe, sua esposa? Não, você precisa buscar Deus para que Ele mostre qual é o chamado específico que Ele tem para a sua vida. Você não precisa responder para mim, mas quantos aqui já sabem exatamente o que foram chamados por Deus para fazer? Quantos aqui sabem o que Deus tem com a sua vida, o que Ele quer que você faça? Então, primeiro conceito que a gente precisa ter nessa segunda noite aqui do Congresso de Jovens, Conferência Jovem da Seara, é o conceito de identidade, de árvore. Qual é a minha identidade em Cristo Jesus? Cada um tem um papel no corpo. Qual é o seu papel no corpo? Todos os cientistas brincam, do apêndice, que o apêndice só serve para dar problema e para ser arrancado, Mas isso hoje, irmão. Hoje, porque nós ainda sofremos as consequências do pecado no nosso corpo. Mas eu tenho convicção de que quando Deus criou o corpo humano, Ele criou perfeitamente tudo com a sua função. Então não tem como alguém no corpo de Cristo não ter uma função. A pergunta é: qual é a sua função no corpo de Cristo? E eu tenho certeza que se você hoje ainda não sabe, o Senhor Jesus, que é o Senhor do corpo, que é o cabeça, quer revelar para você nessa noite. Amém? Segundo conceito importante que a gente tem que ter, a igreja tem que ter nos tempos de hoje, é o conceito de fruto. Que tipo de fruto eu sou chamado a dar? Eu sei que tipo de árvore eu sou, mas que tipo de fruto eu sou chamado a dar? Eu vou dar fruto apenas dentro da igreja? Eu vou dar fruto na minha profissão, no meu trabalho? Eu vou dar fruto atendendo de graça? Eu vou dar fruto através da minha palavra de aconselhamento lá na universidade? Eu vou dar fruto lá na minha escola? Nós começamos um evangelismo em escolas em 2009. Eu vou contar algo que só acontece em Macapá, porque aqui os estudantes evangélicos são uma bênção, tudo anjo. Mas lá em Macapá, eu entrei numa escola para conversar com a diretora para pedir um espaço para evangelizar, para levar palestras, levar assim algo bem descolado, descontraído. Aí a diretora virou para mim e falou assim: Lucas, é muito bom o seu projeto, é uma bênção, é uma
maravilha. O problema é que os crentes são os piores. Mas minha cara foi lá para baixo. O problema é que aqui na escola tem filho de pastor, tem filho de bispo, tem filho de apóstolo, tem filho de tudo. Mas eles que são os cabeças da bagunça. Aí eu baixei a cabeça e falei assim: diretor, é verdade. Então a gente tem que saber que tipo de fruto que a gente vai dar. Que tipo de fruto a gente tem dado. E aí eu comecei esse trabalho com estudantes lá na nossa cidade, Movimento Estudantil Cristão. E a gente começou primeiro a conversar com os estudantes sobre a nossa falta de testemunho nas escolas. O quanto que o estudante cristão tem pecado porque não tem dado testemunho dentro da escola, dentro da universidade. E é o que eu também quero inspirar você a fazer. Ter um impacto com as escolas aqui, mas antes de trabalhar para ganhar a gente na escola, vamos trabalhar para a gente fazer um chamamento de arrependimento aos estudantes cristãos, que se de fato fossem luz aonde estão, a situação não estaria do jeito que está. Tanta depressão nas escolas, tantas drogas, tanta violência, tanto suicídio, gente se matando dentro de escola. Então, a gente tem que ter a percepção de que qual é a minha identidade em Cristo, que árvore eu sou, que fruto eu sou chamado para dar. Filipenses 1, de 9 a 11, vai falar de frutos de justiça. Quais são os frutos que a gente tem dado? O que tem saído de nós? Como a gente conversou ontem, quando Jesus coloca a mão em nós e tira, qual é o fruto que sai? Às vezes não sai fruto nenhum, mas às vezes sai um fruto apodrecido, sai algo pior ainda. Sai o crente que é o pior testemunho da escola, é o crente que é o pior da universidade, é o crente que é o pior da família, que a família não se converte porque ele desevangeliza a família. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus. Terceiro lugar, primeiro, árvore, segundo fruto, terceiro, local. Todos nós fomos chamados para abençoar em um lugar específico. Toda árvore está plantada em um local. Qual é o local que Deus te plantou? Eu acredito muito, eu tenho uma ligação muito forte com a cidade que a gente mora, com o nosso estado, porque eu acredito que Deus plantou a Reviver, plantou a vida do meu pai, a minha vida ali, porque nós temos uma missão a desenvolver na nossa cidade, no nosso local. Isso não quer dizer que a gente não possa abençoar outros locais, mas eu tenho convicção de que a gente tem um chamado específico para abençoar aquela terra. Qual é a terra que Deus chamou para abençoar? Qual é o local que Deus chamou para abençoar? E pior ainda, ou mais forte ainda, ou mais além, qual é o local que Deus vai cobrar de você quando Ele voltar? Porque às vezes a gente está preocupado com o mundo todo, mas Deus nos entregou um território que é para ser nosso. Deus nos entregou algo, talvez a sua família, talvez os seus colegas, os seus ambientes de trabalho, talvez os seus amigos de futebol. Talvez Deus tenha te colocado num local, porque Ele vai te cobrar o que você fez na oportunidade que você teve. Todos os 90 minutos de futebol, será que foi só para jogar bola mesmo? Será que o depois do jogo, será que era só para tomar refrigerante mesmo? Será que não tinha ninguém ali precisando de uma palavra? Será que não tinha ninguém ali precisando que você revelasse quem era Jesus? Será que todas as horas de salão, de beleza, de manicure, de cabelo, será que não era também para que você pudesse plantar uma semente ali no coração? Nós somos missionários aonde quer que nós vamos. Desculpa, irmão. Fiquei confuso agora. Desculpa. Volta aí. Aonde quer que nós formos? Quem é o missionário melhor? Foi pesado, né? Rapaz, sei lá de qual acabar de falar errado no Rio de Janeiro. Quem é o missionário melhor para o seu ambiente de trabalho do que você, irmão? Às vezes, presta atenção, às vezes a gente está terceirizando o reino de Deus. A gente não tem coragem de fazer a nossa missão
Então a gente faz algo assim. A gente chega ali com o colega do trabalho e fala assim: ei, amigo, ei, parceiro, eu falo carioca, meu irmão, vamos para a igreja. E a gente acha que convidar para a igreja é algo maravilhoso. A gente acha que convidar para a igreja é a solução dos problemas. Mas no fundo, irmão, eu não estou julgando os irmãos. Pode ser que isso não seja o seu caso. Mas no fundo, às vezes, convidar para a igreja nada mais é do que uma terceirização. Como eu não tenho coragem de evangelizar cara a cara, de falar o que Jesus tem para a vida daquela pessoa, eu chamo para a igreja e fico torcendo para que a pregação da pastora Dalva seja na mosca. É verdade, não é, irmão? E aí, quando não é o pregador que a gente quer, pior ainda, que a gente fala assim: poxa, no dia que eu trouxe meu convidado, no dia que eu trouxe um visitante, aí vem a gente rindo porque está se entregando, né? No dia que eu trouxe meu visitante, a pregação não foi do jeito que eu queria que fosse. Irmão, de quem é a responsabilidade de falar de Jesus? Porque essa pessoa é sua. Você quer saber por que Jesus, isso é uma história longa, eu vou ter que fazer um rodeio longo aqui. Por que Jesus entrou no templo, tirou, fez um chicote e expulsou os mercadores do templo? Às vezes a gente lê isso, tadinho, e julga os irmãos que estão ali atrás, vendendo hot dog, vendendo CD, vendendo livro, para ir para algum congresso, para ir para algum seminário, nada disso. Se você ler o livro de Levíticos, o livro de Levíticos vai falar como que a oferta tinha que ser feita. Eu estou com isso bem fresquinho na mente, que eu dei um estudo sobre Levíticos no mês passado na igreja. São 5 tipos de oferta, né, que ali o livro de Levítico vai ensinar como que a oferta tinha que ser feita, como deveria ser trabalhado, como deveria ser cuidada aquela oferta, como que deveria ser cortado, como que deveria ser esfolado, como que deveria ser limpo. Só que o povo de Deus estava ocupado demais, e como eles estavam ocupados demais, surgiu uma classe, uma categoria dos cambistas de oferta. Era gente que ficava na porta do templo, para quem chegasse cansado demais, ocupado, na pressa, desesperado, e não tivesse preparado a sua oferta com calma, não tivesse, porque a oferta, irmão, não era só pegar aqui o bezerro, não era só pegar a pombinha, não era só pegar o cordeiro e matar. Era um ritual, um exercício de examinar a sua mente, o seu pecado. E aí, como a pessoa estava ocupada demais, como eles estavam envolvidos com coisas demais, eles chegavam suados no templo, pingando, tinha acabado de descer do ônibus, e agora que eu não preparei minha oferta, e lá estava escrito assim: a solução dos seus problemas. Se você não preparou a sua oferta, compre com a gente. Aí o cara chegava lá e falava assim: olha, a minha oferta é essa e essa e essa. Não tinha trabalho nenhum, a oferta estava pronta. Jesus fica indignado com isso, porque se cria um mercado de oferta, aonde você não precisava mais nem fazer a sua oferta, você só pagava e terceirizava a sua oferta. Ah, o meu pecado, a minha oferta é a oferta da culpa, é a oferta do pecado, é a oferta de manjares. Aí você paga pela oferta de manjares e a oferta vem pronta. Aí você pega na cara de pau, leva para o altar e entrega para o Senhor, como se Ele não soubesse que em momento algum aquela oferta foi feita por você. Quem entendeu aqui, irmãos? Às vezes é isso que a gente faz. A gente às vezes terceiriza a nossa função como servo de Deus. Como? Vou falar pelo menos 2 exemplos. Ministério de evangelismo. A gente esquece que é papel de todo cristão evangelizar, e a gente terceiriza para o ministério do evangelismo. E para diminuir o nosso peso na consciência, a gente chega com o líder do ministério de evangelismo e fala assim: irmão, o que está precisando aí? Eu posso contribuir com um cachorro quente aí para o pessoal, depois de evangelizar, eu posso contribuir com os folhetos. Eu estou dizendo que você não tem que contribuir, irmão, contribui em nome de Jesus. Mas a sua contribuição não pode ser uma terceirização. Você não pode pagar para os outros evangelizarem por você. Quem pode dizer amém? Amém.
Lá em Macapá tem uma história engraçada, seria cômico se não fosse trágico. Meu pai visitou uma loja uma vez, uma loja de calçados de 3 andares. No primeiro andar tinha os calçados lá, né, masculino, feminino. No segundo andar era o estoque e no terceiro andar era o administrativo. E no administrativo tinha uma salinha e uma irmã lá dentro orando. Aí o pai perguntou para o empresário, falou assim: irmão, o que é isso aqui? Ele falou: pastor, isso aqui é uma bênção. Essa irmã aqui é do poder. Eu pago um salário para ela e ela ora aqui 2 horários. Ela entra sua, irmão, você está rindo, mas é triste se não fosse verdade. Ela vai para lá, ora de 8 às 12, vai para o almoço, depois ora de 14 às 18. Parece piada, mas é verdade. A gente está terceirizando até a nossa oração. A gente terceiriza muito. Eu não sei se aqui tem ministério de intercessão, ou é círculo de oração, como é que a gente chama, né? Desperta Déboras. A gente terceiriza muito porque a gente chega para as irmãs lá na igreja. Geralmente os ministérios de intercessão são umas irmãs já idosas, senhora. A gente chega com elas e fala assim: olha, irmã, essa semana não vai dar para mim vir. Nenhuma dá, nunca dá para mim. Essa semana não vai dar para mim vir. Mas olha, ore por mim, não esqueça daquela situação. Nem orar pela gente a gente ora mais. Tudo é terceirizado. Então, em nome de Jesus, Deus te colocou num local aonde não é o seu pastor que está lá, não é a pastora que está lá, não é o seu líder que está lá. Você está lá para que você frutifique. Foi lá que o Senhor Jesus te plantou. É lá que Ele quer que você frutifique. E é você quem Ele escolheu para frutificar lá. Então, às vezes a gente está, eu não sei o que a gente pensa, a gente está ali no lugar: Senhor, envia um pregador para entrar aqui no teu trabalho e trazer uma palavra. É você que Deus quer usar. Uma vez a gente estava num congresso de estudantes, por sinal, e eu ouvi algo que me marcou a vida toda. Uma amiga nossa, Tainara, ela estava ministrando a palavra, e ela falou assim, que ela orou falando assim: Senhor, eu quero ir aonde o Senhor estiver, eu quero estar aonde o Senhor está. E ela ouviu Deus falando para ela: minha filha, a igreja é o meu corpo na terra. Por mais que eu queira, eu só posso ir aonde a igreja for. Tem muitos lugares que eu quero entrar, mas a igreja ainda não entrou. E ela contou que começou a chorar, porque às vezes a gente quer tanto estar perto de Deus, e esquece que Deus quer que a gente esteja perto dos outros, para que os outros estejam perto de Deus. Às vezes a gente quer tanto estar perto de Deus para ter benefício, e esquece que quem está perto de Deus não é mais alguém que se aproxima de Deus para receber, mas é alguém que o tempo todo tem para dar, para compartilhar. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Olha para quem está só e fala assim: irmão, você é a imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus abençoador. Portanto, você é abençoador. Então a gente não vai mais chegar perto dos outros na ótica do que a gente pode sugar dos outros, na ótica do que os outros podem nos oferecer. Porque o mundo pensa assim: o mundo se aproxima dos outros pelo que eles podem sugar dos outros. Mas nós, como cristãos, a imagem e semelhança de Deus, nos aproximamos dos outros, não pelos que os outros podem nos oferecer ou nos dar, mas porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos árvores frutíferas, e quem tiver fome, quem tiver sede, vai encontrar em nós o que comer e o que beber. É isso que Deus espera de nós. Não que a gente fique o tempo todo querendo receber, mas que de dentro de nós jorre um rio que jorra para a vida eterna. Amém? Então fale comigo assim: eu preciso entender que tipo de árvore eu sou, que tipo de fruto eu sou chamado a dar, e o local em que Deus me plantou. Amém? Vamos continuar então.
Quarto lugar, quarto conceito que a gente precisa entender, está lá em Daniel capítulo 12, versículo 21. Se você quiser abrir junto comigo, vamos ler até um pouquinho antes. Daniel 2, a partir do versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel. Vou esperar aparecer ali para ajudar os irmãos. Pega o meu carregador lá dentro do carro, por favor. Daniel capítulo 2, a partir do versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Amém? Então a gente tem que entender que árvore nós somos, que fruto nós damos, o local onde estamos plantados e a época que nós estamos vivendo. Se você for ler o que a Bíblia fala sobre as 12 tribos, ela vai falar que os filhos de Issacar, eles se distinguiam dos outros, porque eles conheciam os tempos e conheciam as estações. Eles sempre sabiam qual era o tempo. E aí você pode lembrar o que o rei Salomão falou a respeito de haver tempo para todas as coisas: tempo de plantar, tempo de colher, tempo de edificar, tempo de derrubar. Então a gente precisa entender muito claramente qual é a época que nós estamos vivendo. Às vezes a gente está comportando de uma maneira que já não nos cabe mais, porque a época é outra. Que a época é diferente. Vamos ler o que o apóstolo João falou sobre a época que a gente está vivendo. 1 João 4, 3. Vamos lá, 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos profetas têm saído no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Preste atenção, olhe para cá, fique grudado comigo por mais alguns minutinhos. A gente ouve muito sobre o anticristo que há de vir, o anticristo que há de vir. Eu bem creio que há uma personificação, uma figura do anticristo que está por vir, ou um governo do anticristo que está por vir. Mas o apóstolo João, ele deixa claro que o espírito do anticristo já está nesse mundo. O espírito do anticristo já está nesse mundo, porque esse mundo já prega anticristo. Eu quero explicar para você um pouquinho do que é isso, e vamos deixar Deus falar no nosso coração. Quero falar 2 episódios sobre Pedro. Jesus está caminhando com os discípulos e ele fala assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí você lembra, eles falam assim: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um profeta.